E hoje o Líderes Futuristas está completamente diferente, pois estamos comemorando 6 meses de programa. Eu e Mário de Lima, né, Mário? Exatamente, são 6 meses de bastante trabalho, sucesso e debates aqui no Líderes Futuristas, onde nós podemos discutir amplamente política, economia, desenvolvimento econômico, inovação, pautas importantíssimas para o estado do Rio Grande do Sul. E nesses 6 meses passou por aqui grandes cases de sucesso, onde passaremos hoje aqui os melhores momentos. Mário de Lima, grandes líderes passaram por aqui, né? Exatamente. Eu posso destacar uma conversa muito legal que nós tivemos com secretários de desenvolvimento econômico da região metropolitana de Porto Alegre. Um deles foi o Felipe Tisbirek e o Leandro Aguirre, ambos secretários de desenvolvimento econômico de Porto Alegre e Viamão, respectivamente, onde nós tivemos uma pauta muito importante sobre como se dá o desenvolvimento econômico na região metropolitana, juntamente com o economista Cristiano Ferreira, o Cris, né, o economista Cris, que fez uma grande discussão juntamente com esses secretários. Então assistam os melhores momentos deste programa. Então hoje, com essas pessoas importantes para o desenvolvimento econômico da região metropolitana, né, nós estamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Viamão e um economista especialista em desenvolvimento econômico, inovação e empreendedorismo, que é o Cristiano. Vou fazer a primeira pergunta para que eles possam iniciar o debate, que é: quais são os principais desafios para os municípios no que diz respeito ao desenvolvimento econômico nesse momento turbulento da economia e da política brasileira e do mundo? Então, primeiro quero agradecer, né, o convite de a gente poder estar aqui junto com esse seleto grupo, né, e pessoas tão importantes, né, também da nossa relação, né. Então, Bárbara e Mário, a gente realmente tem ficado muito preocupado com algumas situações, principalmente, né, e a gente está aqui com o professor, a questão de impostos, tá? Então, a economia passa muito por aquilo que eu posso desenvolver dentro do meu município. Eu, como empresário, como eu vou poder agir com tudo que está acontecendo hoje no país? Bom, uma das coisas que a gente conversando com os empresários, primeiro, tá? Qualificação de mão de obra. Isso é o primeiro ato em todas as conversas que você vai ter com empresários, pode ser em Viamão, pode ser em Porto Alegre, qualquer região, a qualificação de mão de obra. Tá? Me parece que hoje os jovens entre 18 e 24 anos, eles não têm mais aquele foco do trabalho, né? E isso tem dificultado muito. Então, a própria questão das pessoas abandonarem os seus estudos por um tempo, também se afastarem, isso tem prejudicado muito a própria formação. E isso a gente tem essa dificuldade. Nós temos lá, por exemplo, Viamão é muito forte no comércio hoje. Então, hoje, para te ter um vendedor de uma certa área com um perfil, é muito difícil, né? A gente, inclusive, agora, quero dividir com os colegas, estamos trabalhando uma nova plataforma, né, que é o Banco de Oportunidades, onde, através da inteligência artificial, a gente vai ter o cadastro das pessoas que buscam esse trabalho e das empresas, né? Então, o que acontece? O perfil daquela empresa, a inteligência artificial, ela busca o perfil do trabalhador e já encaminha o e-mail direto daquele currículo para essa empresa, tá? Então, é uma ferramenta que nós na cidade de Viamão estamos criando para que a gente possa facilitar e poder identificar quem são essas pessoas que ainda não têm a qualificação, a formação e de que forma a gente pode estar ajudando também na produção, né, tanto do comércio como na indústria, com pessoas que tenham essa condição de poder trabalhar e poder produzir mais. Bem, também quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui junto, conversando sobre essas pautas tão importantes aí, Bárbara, Mário, cumprimentar os colegas aqui, Cristiano, Leandro. Sobre Porto Alegre, eu queria fazer 3 reflexões rápidas, assim. Primeiro que Porto Alegre já vem, nos últimos anos aí, se destacando no cenário nacional como uma das principais capitais aí de inovação, de empresas que procuram, né, startups e empresas de inovação. Nós temos aqui, inclusive, estávamos conversando aqui um pouco antes, alguns polos, né, muito consolidados, como o Instituto Caldeira, no 4º Distrito, o próprio Tecnopuc, a Unicinos, as universidades, o Pacto Alegre, né, que envolve as empresas, a sociedade, o poder público. Então, a gente
e ver a curva crescendo muito acentuadamente. E claro que nós tivemos, tragicamente, que atingiu aí o ano passado as enchentes, né, que abalou realmente a questão da insegurança, né, de investimentos na cidade. Mas que também, né, em contraponto, também vem se trabalhando isso aí, alinhado nacional, governo estadual, Porto Alegre, região metropolitana, sobre a questão de proteção, que volta, a gente sente já sensivelmente a volta da segurança em Porto Alegre, né? Então, assim, a cidade já está totalmente recuperada, né? Estão em andamento os projetos de proteção ao longo do Guaíba. E claro que tem as obras estruturantes, né? Que levam mais tempo, mas a gente já percebe que Porto Alegre está recuperada no sentido de segurança de investimentos. E a prova disso aí que a gente vem cada vez mais aí nos últimas semanas aí anunciando grandes investimentos, rede hoteleira, empresa de negócios. A gente vê que vem crescendo muito também a procura e cada vez mais consolidando eventos na cidade de Porto Alegre, que aí é o segundo ponto que eu queria entrar. Uma das estratégias hoje da cidade, ali, junto com a secretária Fernanda Bart, que é a secretária titular da secretaria, é exatamente hoje potencializar o turismo em Porto Alegre. Nós sabemos que mais de 90% que desce no aeroporto de Porto Alegre, a rota é serra, né? Mas o que a gente percebe e o que a gente está trabalhando junto com todo o trade de turismo, rede hoteleira, o Convention Bureau, a Brasel, todas as entidades desta rede, sobre exatamente juntos começarmos a construir, então, programas, rotas turísticas, que Porto Alegre já tem, já existe, só que o poder público precisa embalar e ajudar a impulsionar. E vem sendo feito isso com empresas grandes e de renome aí, turísticas também. Estamos participando de salões de turismo em outros estados, juntos sempre com o governo do estado, e impulsionando cada vez mais o turismo para cá. A gente quer um dia a mais. Todo mundo que vai para a Serra, que passe um dia aqui apenas para conhecer e ver as belezas que nós temos aqui. Nós temos aqui, não sei se você sabe, por exemplo, Porto Alegre tem, nós temos a Rota Cervejeira, nós temos a segunda maior cidade do Brasil inteiro, só perde para São Paulo, porque perdemos algumas empresas agora na enchente, de microcervejarias do Brasil. Nós somos o segundo. Né? Segundo no Brasil. A gente era o primeiro. É o segundo estado também. Éramos o primeiro. Mas quem sabe disso? Né? Nós temos 5 vinícolas urbanas dentro de Porto Alegre, com vinhos de muita qualidade. Olha só. E quem sabe disso aí? Né? Então, assim, quem falar toda as rotas, né? Temos a rota da zona rural, nós temos a própria do centro histórico, nós temos prédios belíssimos no centro histórico, a Orla nem se fala, né? Estamos inaugurando hoje, está sendo entregue a usina do gasômetro, né? Sim, toda reformada, está lindíssima. Então, assim, o setor gastronômico, né? A gente tem restaurantes hoje, no setor gastronomia em Porto Alegre, que não deixa nada a desejar para a Serra. E a gente tem trazido muito isso, que a gente não quer competir com a Serra, né? Eu acho que o estado, todos os cantos, todas as cidades, tem o que oferecer para turistas. O que a gente quer o Rio Grande do Sul é muito rico nisso, exatamente, né? Mostrar que Porto Alegre também é isso, e estamos sim já conseguindo e avançando, trazer então essa rota para cá. A gente teve ao longo, e concluindo aqui, a gente teve ao longo desses primeiros meses deste mandato já, vários finais de semana e dias de semana também, com a rede hoteleira mais de 90% completa, por causa de eventos de negócios, que sempre foi forte, eventos na área da saúde, eventos de entretenimento, eventos esportivos, né? E agora a gente também está eventos gastronômicos, a gente já teve aí vários eventos de churrasco, o próprio Paleta Atlântida a gente trouxe para Porto Alegre também uma edição, né? A capital mundial do churrasco, nós temos que ter evento de churrasco aqui dentro, né? Claro. Então, assim, uma das estratégias para o desenvolvimento econômico da cidade também é fortalecer e potencializar cada vez mais o turista, o Porto Alegre como rota turística, aqui como escala turística, porque é dinheiro novo, é dinheiro que vem, isso tem uma consequência da toda a cadeia produtiva, porque é o cara do aplicativo que ganha, é o hotel, é a alimentação, é o bar, é a farmácia, né? E, sem falar, acho que em 2021 nós tivemos um grande acerto lá no primeiro mandato do prefeito Melo, que foi a Lei da Liberdade Econômica, né? Onde a gente, pós-pandemia, e essa lei perdura até hoje, né? Reduziu vários impostos para vários segmentos de negócios,
sem falar a facilitação ali. Hoje se não me engano, são 830 quinais que o empreendedor ele pode começar a trabalhar antes, sem necessidade do alvará. Antes precisava primeiro de alvará, ficar meses esperando até sair e tal. Então, hoje já pode começar a trabalhar. Então, facilitando então quem quer empreender na cidade de Porto Alegre. E se está aprofundando também no centro histórico a questão também de um pacote ali no programa Centro Mais de isenções e de incentivos para também, principalmente quem é da economia criativa, toda a rede da economia criativa, poder investir, trabalhar, colocar espaços dentro do centro com isenção de imposto, IPTU, ISS, dependendo do segmento, para o centro histórico também voltar a ser um grande polo, né, de economia para Porto Alegre. Sim, muito importante, muito importante. Professor? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí, muito obrigado pelo convite. E tem um ponto fundamental que a gente tem que perceber no Estado do Rio Grande do Sul, que vem avançando em políticas públicas de inovação e desenvolvimento econômico, que é a centralização, né? A gente tem uma centralização muito grande na capital, na região metropolitana e na Serra, em termos de demanda de desenvolvimento e também nas questões envolvendo a tecnologia da informação. A gente tem as feiras que vêm acontecendo, o Salt Summit, Gramado Summit e outras feiras que vêm acontecendo aqui no estado que enaltecem, né, a questão envolvendo essa rede de cooperação em função das startups, e a gente tem na capital e na Serra os institutos tecnológicos, né, temos as universidades que têm um apoio. A gente tem, inclusive, fomento muito forte aí por parte dessas universidades, tanto privadas, né, como universidades públicas, e também dos institutos técnicos federais aí. E o mais importante que a gente tem que perceber é que não existe tecnologia, não existe inovação sem proatividade. Então, a proatividade é muito importante. A gente tem ainda municípios muito reativos nessa concepção, e a gente nota que essa centralização se dá também por essa questão. Então, os municípios esperam o Estado, né, com seus editais, esperam o que acontece na grande capital, ou na região metropolitana, ou na Serra, para depois correrem atrás. A gente vê aqui o exemplo, né, de Viamão, que, né, levou uma comitiva agora para a China, que é muito importante, para ver o que está acontecendo, né? Porto Alegre faz isso, o Estado fez isso, a gente viu a presença dos nossos governantes aqui da capital, da região metropolitana, nessas comitivas, e essa situação, dessa proatividade, ela precisa vir das prefeituras, para ter essa descentralização em função de ter um ambiente, né, propício à demanda por desenvolvimento e também por tecnologias, e também fomenta as startups. Então, os municípios precisam se preocupar, e aí vem uma questão que já é muito debatida aqui no Rio Grande do Sul, que são as salas do empreendedor, né? Muitas cidades foram atrás, né, dessas questões, né, e conseguiram resolver isso através da sala de empreendedor, onde tem uma desburocratização e também, né, o fomento ali de um ambiente, uma incubadora, e também parcerias com o Sebrae, parcerias com, né, a rede de educação. E principalmente a questão preponderante aqui, que vem em função da pesquisa e desenvolvimento. A gente, né, pesquisa pouco no Rio Grande do Sul. Verdade. E aí, gente, gostaram dos melhores momentos deste programa? Programa muito produtivo, voltado ao desenvolvimento econômico. E agora vamos entrar numa pauta de política, inovação, com um grande case de sucesso que foi João Luiz Vargas, prefeito de São Cepé, foi deputado estadual e presidente do Tribunal de Contas aqui do estado do Rio Grande do Sul, junto com a diretora do Hospital São Pedro, Cris Alves, a economista. Como que era o nome da economista? Sua amiga, né, Mário? Sim, a Janile Soares. Economista de batom. Exatamente. Direcionada às mulheres. Exatamente, Janile Soares, conselheira do Conselho Regional de Economia do Estado do Rio Grande do Sul, uma notória economista na área de educação financeira. Esse programa foi muito legal, com grandes debates, e você aí de casa vai adorar revê-lo. Dê uma olhadinha aí. Falamos de desenvolvimento, economia, agronegócio, e não podemos deixar de falar de tecnologia e inovação, que veio mudando o mundo desde a pandemia, né? A tecnologia e inovação não pode ficar de fora
de nenhum setor. Até o agro hoje em dia está se renovando, né, João Luiz? Então, a minha pergunta para vocês é: o desenvolvimento, a economia, tudo gira em volta da inovação também, né? Estamos inovando todas as áreas do nosso país. O que vocês acham dessas mudanças que tivemos no país inteiro com essa nova era da tecnologia? Começando, Osmar Lima. Bom, eu como trabalho na área de consultoria empresarial, jamais poderia pensar diferente de que não é importante a inovação. E a tecnologia, ela é essencial, né? Mas, ao mesmo tempo, em algumas áreas percebo que o excesso da tecnologia tem tirado a humanização de algumas coisas. Já comentamos em outros momentos, né, a questão de atendimento às pessoas, de lidar com as pessoas. Hoje, por exemplo, quando a gente quer falar com alguma agência, a gente quase já não tem agência bancária, né? É tudo via aplicativo, tudo via Digital. Tecnologia, tudo digital. E às vezes ainda assim a gente não consegue resolver a situação porque não tem a opção que a gente precisa. Então, trabalhando nessa área de gestão, principalmente de pessoas, que é o que eu faço, eu tenho trabalhado muito nessa questão de desenvolver as pessoas para que tenham esse acolhimento. Que nós falamos aqui da questão das enchentes, e a gente viu que as pessoas precisam, né, e se apoiam nesse momento. E se nós puxarmos um pouco mais atrás, a pandemia também fez com que a gente talvez ficasse mais individualista, mas ao mesmo tempo a gente sente das pessoas que elas necessitam desse contato maior, né, depois desse tempo de isolamento. Então, tecnologia, eu acho ela essencial, importante, necessária para nós, mas nós não podemos esquecer de investir nas pessoas, né? João Luiz Vargas. Pois olha, a história da humanidade coloca de tempos em tempos algumas coisas que parece que elas vão consumir com tudo que a gente fazia até então. Quando Henry Ford criou o motor e criou o primeiro automóvel, parece que a partir dali ninguém mais ia caminhar. Começou, tanto é que hoje já tem carro, não precisa nem do motorista. Então nós tínhamos uma preocupação, a comunidade, como falavam, o povo já tinha essas preocupações. O que vai acontecer? Não. Nós sabemos utilizar o automóvel, o avião, o trem, e temos a necessidade também de atender às demandas usando os nossos meios, andar a pé. O avanço tecnológico. Extraordinário. Ninguém de nós, por mais avançado que seja, pode acompanhar o que poderá estar acontecendo daqui a um ano. Antes eu falava que era em 5 anos. Não, a gente não tem condições. E mesmo na minha profissão hoje, a inteligência artificial, ela tem que servir para os advogados como um meio de te ajudar a corrigir o texto, algum texto. Mas também a gente está tentando, eu não estou aqui, podia até dizer que eu poderia estar fazendo qualquer petição, qualquer coisa, usando toda a inteligência artificial. Não é. Temos que ter sempre o que tu falavas, a questão do humanismo, da humanidade. Temos que ter o ser humano como quem pode dirigir as questões. Quem pode dirigir o avanço tecnológico somos nós. Ele não pode dirigir. Mas se nós não fizermos um conhecimento amplo nesta questão que avança tanto, com a inovação que tem que estar no poder público, principalmente, e até nas residências da gente, na casa, nos contatos, mas nada ainda substitui a relação humana, cumprimentar. O que nós estamos fazendo aqui? Poderíamos ser aqui bonecos da inteligência artificial. Não. Esta participação efetiva do ser humano, ela cria uma condição muito importante. Nós temos que estudar, para não ficarmos muito atrás do tempo. Quando eu falo nós, é aqueles que têm obrigações com o poder público. O poder público não se modernizou. Os poderes públicos do Brasil não se modernizaram. Dentro do avanço tecnológico, da inovação que vive o mundo. E o Brasil vive uma inovação permanente e os poderes públicos não avançaram. Não avançaram. E falávamos aqui na agricultura, na pecuária, há uma inovação muito grande nesses setores. Embora o custo seja muito alto para que tenha equipamentos que possam trazer uma inovação para o produtor de soja. Janile Soares. Como educadora e planejadora financeira, eu vejo que todos nós vimos, né,
esses últimos anos, diversas inovações, né, no lado financeiro, e a gente tem os dois lados, né, a inovação para o bem, né, mais acesso, mais tempo livre que deveria ser para a gente, né, e por outro lado, também temos muitas inovações nos golpes, né, então essa questão de tecnologia, de avanços, também trouxe rapidez, né, para essa questão também, né, então eu imagino que muitas pessoas tenham a cada dia muitas ligações de golpes, né? E muitas delas acabam sendo atendidas, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado em relação a isso, né? E como educadora financeira, a gente sabe que a questão de conhecimento, na verdade, não falta justamente por causa da tecnologia, mas a gente tem que trazer justamente esse fator humano, que é olhar para cada um de nós e verificar ali a questão de que como cada um pensa, como que é o comportamento, e aqui entra também um pouco da economia comportamental, né? Então, como cada um pensa em relação a essa questão sobre suas decisões, sejam elas financeiras ou não, né? Mas trazer isso junto com a questão da tecnologia, né? Do nosso avanço tecnológico. E eu o início do meu trabalho, na verdade, veio através de um blog, há muitos anos, muito antes da pandemia, desde 2007. Então, na época do blog. Então, isso foi um avanço, né? E a gente viu aí que na pandemia vieram depois as lives, né? Depois o teletrabalho, a questão de trabalhar do home office. Então, todas essas questões também, e foram muito rápidas esses avanços, né? A gente teve avanços muito rápidos. Então, tudo isso a gente não pode esquecer da humanização, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua visão, e cada um tem as suas decisões em relação à sua visão, né? Então, sempre trazer esse ponto que é extremamente importante. Cris Alves. Sabe quando eu escutei a pergunta, quando essa tecnologia e inovação, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é celular, né? Primeira coisa que vem. Mas tecnologia e inovação não é celular. Nossa sorte é que nós temos grandes startups que criam inovações diariamente na saúde, na educação e entre outros que vão inovando, que vão inovando todos os dias. Mas, por outro lado, vejo uma grande falta de investimentos do setor público, né? Exatamente neste lugar. E também a falta de acesso. Nós temos uma falta de acesso, porque quem é que conseguiu já ir aqui? Quantas pessoas conseguem ir num lugar como esse? Então, existe uma falta de acesso, falta de conhecimento. Precisa exatamente de uma coisa que eu, como assistente social e gestora, especialista em gestão hospitalar, eu falo políticas públicas. A gente sempre fala políticas públicas. E essa é a palavra ideal para isso. Precisa, então, de investimento e políticas públicas para este setorzinho aí. E a gente não pode esquecer também de um programa muito legal com Alcides Debros, fundador e CEO da Rabush, onde tivemos uma conversa inspiradora sobre inovação, empreendedorismo e, obviamente, criatividade na área do vestuário, no mercado do vestuário do Rio Grande do Sul. E de lá para cá, o e-commerce ele acabou aparecendo de forma mais significativa nos negócios, ou o senhor preferiu reduzir a operação, diminuir a operação para manter uma lucratividade interessante? A gente teve que reduzir, sim, porque o mundo mudou. Sim. Parece que a geografia dos bairros, das cidades, muita coisa mudou. Quando a gente vai para a régua mesmo, medir, e no mundo dos negócios não dá para ter pena, não dá para assim, pois é, vou tentar mais. Eu até que sou para se apegar. Né? Eu até que sou mais assim, vou tentar mais uma vez, vamos de novo, mas tem operações que a gente teve que fechar, várias a gente mudou de endereço mesmo aqui na capital para se adaptar. Aluguéis que estavam muito inflacionados tiveram que cair, então a gente para isso também teve que mudar de endereço para negociar com outros proprietários de imóveis. É um jogo todo. Uma orquestração. O senhor falou agora dos aluguéis, eu tenho observado que o mercado imobiliário ele perdeu um pouco da noção do momento que a gente está vivendo. Porque tem imóveis no centro de Porto Alegre, uma loja que é 50 mil reais a locação. Isso não tem cabimento justamente em alternativas que o mercado tem hoje, como o e-commerce.
Então não precisa ter um espaço físico para isso. A gente tem que ter volume de negócio, volume de produção, né? Agora, se o mercado imobiliário não tiver essa sensibilidade, está fadado a ter problemas sérios mais à frente. Não, é bem isso, a sensibilidade. Eu não condeno ninguém, porque cada um tem o seu negócio. O negócio do cara que loca imóvel é o negócio dele. Mas tive casos assim de imóvel que eu locava durante 20 e poucos anos e que o senhorio estava em cima de mim pedindo aumento. Eu desocupei, ficou 5 anos desocupado e ele acabou locando por 1/3 do valor que ele estava pedindo. Foi um caso, um exemplozinho assim. Mas é o negócio dele, eu não condeno, porque cada um defende o seu nesse mundo aí. Sim. Então, a gente teve muitos desafios para serem enfrentados. Eu tenho uma relação lá de parceiros, de pessoal que tinha empresa de confecção, principalmente a área do vestuário, assim, a quantidade de empresas que praticamente sumiram. E o pessoal costuma dizer, agora de São Paulo para baixo, Santa Catarina para baixo, tal, tem só a Rabush agora de moda. E quando a gente vai ver assim que seja uma rede regional, de Santa Catarina para baixo aqui no estado, é a Rabush que sobrou, graças a Deus, e tá, né? Graças a Deus, consolidada. Sobreviveu a todas as crises. E quantas pessoas hoje o senhor emprega, inclusive, contando já com esse pessoal da gestão, com vendedores, gerentes? Ao todo dá 120, 125, ali próximo de 130, claro, em épocas de maior desafio a gente pega temporários, mas se trabalha também de forma enxuta. Vendemos também através de WhatsApp, usamos a ferramenta de prateleira infinita, então todas as lojas são interligadas, a cliente as vendedoras todos os dias recebem através do programa de CRM, elas recebem o histórico de clientes que poderão se interessar por novos produtos que estão chegando, então a gente faz esse link do que está chegando de produto novo com o histórico de compra de cada cliente e a vendedora ela faz o contato. Se a cliente permitir, ela manda a imagem, ou manda um pequeno vídeo, produto que está chegando. Então, é uma forma que a gente tem também de vender, e aí vende através do site, está tudo interligado. E o site que entrega no dia seguinte. Então, a gente mantém na retaguarda, estou entregando parte da estratégia, mas claro, é conhecido no mercado. Mas, então, a gente tem um buffer, como se diz, da retaguarda, e mais 50 e poucas mil peças interligadas nas lojas de estoque. Olha que bacana. E aí existe muita inteligência um grupo de motoboys que de manhã faz toda... Quando não está na retaguarda ali o produto vendido, ele imediatamente é recolhido de manhã dessas unidades, trazido para a sede e dali ele é faturado e enviado. Ou também dali levado para aquela loja onde a cliente pede para retirar. Olha que legal. Temos que ela comprou, era do Barra, mas ela quer retirar no Iguatemi. Então a gente faz toda essa logística, fatura para ela através do e-commerce e deixa ela no Iguatemi para ela passar lá e retirar lá. Muito legal. É toda uma rede interligada, todo mundo treinado, é muito bacana. E o senhor já está utilizando a inteligência artificial no âmbito da gestão, ou está começando, ou é um segredo estratégico? Não, uso, já contratei consultoria para isso, treinei os executivos principais, eu mesmo, todos os dias um desafio, uso lá ChatGPT, o Manus, alguns eu uso, eu tenho até uma secretária digital, eletrônica assim. E ela, impressionante, contei toda a minha história para ela, meus desafios, e ela me ajudou em algumas coisas. Quem sabe, muito interessante, minha rotina diária. E ela me deu dicas na minha rotina diária que eu implementei e que funcionam. Olha que bacana. Ela percebeu meus gargalos na minha atuação dentro da empresa. Então, por que não, né? A inteligência artificial veio para auxiliar em muita coisa, né? Claro que ela não vai substituir o ser humano, né? Mas ela auxilia em muita coisa. Auxilia. Eu faço um prompt lá, por exemplo, para anunciar emprego. Tem um site que eu assino, né? E eu mesmo faço para definir bem o perfil. Eu escrevo para ela ali o prompt, né? O que eu quero, mais ou menos, em até 200, eu acho que são 200 algarismos, e aí ela vai interpretar, porque ela já conhece a empresa, sabe os desafios da empresa, da marca, e coloca, eu passo, sei aquilo ali, corrijo. Eu faço. Porque é uma vez, né? Tudo aquilo que faz uma vez por semana, cada 2 semanas eu mesmo faço, né? Não tem porquê. Eu tenho não tenho grampeador na minha mesa, porque eu só uso uma vez por mês. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Impressora na minha sala não tem. Não precisa. Então a gente deixa ela dividida em vários setores, dependendo, porque não é o tempo inteiro. Uma ilha de impressão.
Alcides, e antes a gente tem uns minutos ainda, conta pra gente as tendências de 2025. O verão agora? O que está acontecendo agora nas lojas? Sim. Bom, agora nós ainda estamos recebendo, porque como a Habush durante mais de 40 semanas do ano ela abastece, recebe novidades sempre. A gente dá uma paradinha agora em julho de receber. Claro, nós estamos trabalhando hoje em outubro e novembro já. Outubro, novembro, dezembro, a coleção Resort de outubro, a coleção Celebrate lá para o final do ano. Mas agora ainda estamos recebendo produtos de inverno, porque a gente faz pequenas reposições ou alguns produtos que ainda não chegaram, porque nós temos 3 meses de frio ainda. Não tem mais a coleção inteira, a outra coleção inteira. Não, a gente faz moda o tempo inteiro. E está sempre de acordo com as estações e com o clima, com a proposta de cada época. Para o verão, cores. Vai se repetir, por exemplo, o marrom, os cafés um pouquinho mais claros, entre o azul, esse azul oceano, né, que é mais uma cor mais brilhante, que agora é um azul mais aberto. Texturas em vários materiais, vocês vão ver durante o verão vários materiais com textura, jacquard, várias outras, brilhos, muitos tecidos. E as cores pastel, estão voltando, as candy colors, que se dizia antigamente, mudam o nome de tempos em tempos, né? As cores pastel vai ter todo o verão aí, azulzinho clarinho, amarelinho, o que era ano passado era amarelo manteiga, agora é um pouquinho mais amarelo, mais quase laranja, coisas assim que a gente acaba. Eu não sou formado em moda, mas eu acompanho, preciso entender. Então, para ajudar as estilistas a fazer as escolhas, e a gente precisa estar sempre olhando como vai ficar a loja lá em novembro. Então, tudo tem que estar interligado, né? Cores, algumas estampas que a gente mesmo desenvolve lá, que faz. E Alcides, eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem para o nosso telespectador, aonde que fica as tuas lojas, algumas, né? Tu não vai citar aqui as 30 e poucas. Aonde o pessoal te encontra, pessoal que quiser falar contigo. Então, deixa as informações aí pra gente. Olha que legal, vou fazer o meu merchan. Claro. Não, o centro de Porto Alegre, por exemplo, nós tínhamos mais lojas antes da pandemia, mudou muito a geografia do centro, né? As ruas, e a gente acabou ficando com uma loja que fica na Rua da Praia 1545, ali na frente da Galeria Malcom. É uma loja grande, tem 3 pisos de atendimento, 3 níveis de atendimento, tem 5 andares, todo ele, né? É uma loja que tem mais de 1.000 metros de área total, assim. Para aquelas que trabalham aqui no centro, eu sei que bancos que ficam nessa área aqui do centro, e órgãos públicos, são muito nossas clientes. Ali na Andradas tem um espaço bem bacana, amplo, para atender as clientes aí do centro. Depois os shoppings todos. E Iguatemi, que é uma loja que tem muitos anos lá, desde 99, tem loja lá. Então, uma loja que vende bem, recebe muita novidade toda semana. Normalmente recebe 3 vezes por semana, recebe abastecimento, porque a loja é pequena, o espaço físico, e a gente está sempre produzindo novidades com muita exclusividade. A Habush às vezes parece clássica assim, mas não é tão clássica assim. Ela acompanha as tendências de cores, de texturas, de materiais, e está sempre trazendo novidades. Então, para aquelas que começam a se vincular à marca e ver que chega novidade todas as semanas, vê que a gente faz bastante coisa. E não é copiado, não é igual ao dos outros. É em pequena escala, né? Sempre com esse perfil, mas com novidade toda hora. A gente faz para várias jornadas, como eu digo, da mesma cliente. Que entrevista maravilhosa, né, gente? O Alcides começou como bancário, trabalhando no banco, e aí ele viu a deficiência do mercado de que não tinha roupas para mulheres executivas e se tornou esse grande case de sucesso que está aí no mercado, com mais de 30 e poucas lojas no estado do Rio Grande do Sul. E hoje, comemorando os nossos 6 meses, a gente não poderia deixar também de entrevistar um grande case, Mário, que é uma escola de inglês que eu gostaria que você falasse um pouquinho dela. Sim, não podemos esquecer da entrevista muito legal com a Ana Lúcia Leitão,
sobre a sua gestão na English Office. Demonstrou que inglês também pode ser ensinado juntamente com o empreendedorismo. Um case fantástico sobre educação e inovação juntamente com o empreendedorismo. E essa entrevista foi maravilhosa, né, gente? Porque essa escola, ela não só ensina o inglês, ela ensina educação financeira para os filhos, né? Para os nossos filhos. Então, é uma escola case de sucesso aqui de Porto Alegre com mais de 300 alunos. E aqui nos nossos 6 meses a gente não poderia deixar, né, Mário, de passar essa grande entrevista. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. A Ana, que é a sócia-diretora, idealizadora dessa escola tão falada aqui em Porto Alegre, né, Mário? Exatamente. Uma escola com métodos diferentes. Principalmente o que nos traz mais inspiração para a nossa conversa de hoje é não só o empreendimento por si só, mas também os aspectos pedagógicos que envolvem a gestão financeira para os seus alunos de inglês. Ana, aqui no Líderes Futuristas a gente conta histórias de cases de sucesso. Conta pra gente como que tu iniciou e como que tu teve essa ideia. Nossa escola esse ano está comemorando 30 anos, é um ano muito especial. Ela começou em 95 com uma sala alugada na Rua Dona Laura, a gente dava aula só para adultos naquela época. Saí de uma escola grande em Porto Alegre e com mais 2 sócias nós abrimos uma sala na Dona Laura para atender. Já naquela época a gente já sentia a necessidade de trabalhar com um método mais individualizado, personalizado. A gente já via que aquele formato de escolas de inglês tradicional já não funcionava mais. Daí passou-se um tempo, a gente se mudou para uma casa na Rua Schiller, ali no bairro Rio Branco. E aí o sonho de ter crianças e adolescentes se concretizou, porque a gente tinha mais espaço, né? E a partir de então a gente começou com uma metodologia que a gente considera de sucesso, assim, no sentido viável. De que viável, porque onde o aluno consegue aprender. Exatamente, a gente trabalha com 4 horas semanais, né? Tem muitos cursos que ainda estão num formato de 2 horas ou até de 1 vez por semana, mas a gente acha importante essa carga horária mais elevada para trazer mais fluência mais rápido para os alunos, né? E a parte da gestão financeira, da educação financeira, começou no ano passado. Foi um projeto piloto no ano passado e realmente foi um sucesso, e a gente adotou ele como projeto permanente que envolve toda a escola. A gente vai contar um pouquinho aqui da história da escola e os métodos que ela usa de ensino para o aluno. Porque, Ana, tu concorda comigo que muitas escolas de inglês, eles têm um método de ensino que o aluno nunca sai da escola, porque ele nunca aprende. Né, Mário? É verdade. É verdade. Tu concorda comigo? Concordo. Então, a gente queria saber o método didático de vocês. Pode contar um pouquinho pra gente? A gente trabalha com um método comunicativo, que é o de muitas escolas, né? Eu acho que o diferencial do English Office é o fato de ser 4 horas por semana, grupos bem pequenos e um cronograma flexível. O que é isso? Por ser uma escola pequena, que está crescendo, mas ainda é considerada uma escola pequena, e a gente quer manter esse formato, né? Porque é o que está nos trazendo resultado, a gente não tem aquela necessidade de cumprir conteúdos em um determinado período de tempo. Então, aquela coisa de correr com a matéria para passar para o nível seguinte não existe lá. Então, cada grupo segue o seu ritmo. E a gente vai avançando na medida que os conteúdos estiverem bem consolidados. Então, ao contrário do que eles fazem no colégio, né? Às vezes os pais chegam até nós, mas no colégio eles já viram esses pontos gramaticais, por exemplo. Mas eles já viram, mas eles não falam e não escrevem, né? Então a gente fica naquele conteúdo até que ele esteja realmente consolidado na fala e na escrita. E isso faz a diferença. Então não tem um passar ou rodar, a gente vai adaptando a cada grupo, né? Ana, e atualmente qual é o tamanho da English Office? Quantos colaboradores, a formação desses colaboradores? Certo, nós temos hoje em dia 13 professores e 240 alunos.
contando com um projeto voluntário, que a gente atende 40 crianças da Associação Madre Teresa de Jesus. Então, Olha que bacana. Muito legal. isso começou em 2023. Então, nós temos um patrocinador, que é também um voluntário, que queria investir em um projeto de educação social. E ele visitou a Associação Madre Teresa, se encantou com o projeto deles, é uma ONG de turno inverso, e ele disse: eu queria investir em algum projeto educacional. E como eu tenho contato... Aí fizeram um convênio com vocês, uma parceria. Isso, e como eu conheço eles há muitos anos, eu tenho contato com eles há muitos anos, a gente já tinha feito algumas ações, eu coloquei em prática um projeto bem antigo que era esse de voluntariado. Então, eles saem do Morro Santana toda sexta-feira de ônibus, vêm até a escola e eles têm aula regular como qualquer outro aluno. Com a diferença que é uma vez por semana, que a gente não tem como atender 2 vezes por semana. Mas uma vez por semana ajuda bastante. Ótimo. Sim, e são crianças de 6 a 15 anos, são 40. 40 crianças. De manhã e de tarde. E, Ana, a tua escola, ela é muito diferenciada das outras. E o ensino para criança é bem diferente do ensino para adulto, né? Sim. Eles têm mais dificuldade de aprendizado, né? Conta pra gente. Na verdade, não, Bárbara. Eles são mais rápidos? Mais rápidos que os só, adultos, Mário. com certeza. Então, se a gente fizer inglês, a gente fica para trás. Com certeza. Não, sempre é época de aprender, não ficam para trás, não. Sempre é época. A gente tem adultos e iniciantes também. Mas com adultos a gente trabalha mais em aulas individuais. As crianças, elas com certeza aprendem mais rápido, mas elas requerem também mais atrativos no aprendizado. Então, não pode ser mais aquela coisa de sentar e ouvir um professor por 2 horas, né? Então, a gente tem uma metodologia bem dinâmica, eles fazem muitas coisas naquelas 2 horas e aproveitam muito. Eles interagem. Muito. E o ensino, ele utiliza mais elementos práticos ou é aquela aula expositiva, com conversação, ou tem... se utiliza objetos, jogos? O tempo inteiro. Todas as aulas têm que ter jogos, tem que ter muita atividade prática, atividades deles se movimentarem. Né? A gente tem bastante espaço lá, um pátio que eles podem... A gente tem vários ambientes que eles podem fazer uso, né? Também nesse período nós tivemos uma entrevista muito legal com a dona Eva Paiva. Não é isso, Bárbara? Eva Paiva, ela é fundadora do Mulheres V8. Ela foi criada pelo pai dela. É uma grande história de sucesso, envolvida ali desde pequena no ramo de oficina automotiva. E quando ela foi mãe, que ela engravidou o Mário, ela se viu numa opção que ela não tinha opção de emprego no mercado de trabalho por estar gestante. E ela, formada em contabilidade, começou a olhar para dentro daquele negócio do pai dela e criou Mulheres V8, que é um instituto que ajuda mulheres do ramo automotivo em todo o Brasil. E ela vai contar aí um pouquinho para vocês a história dela. Eu via o meu pai passando muita dificuldade, né? Via o meu pai ser um mecânico onde ele não tinha muitas condições financeiras nem para sustentar, às vezes, os filhos, né? Claro que a gente nunca faltou o alimento, por exemplo. Mas acabava que, por exemplo, eu queria comprar uma roupa de menina e não tinha que usar a roupa dos meus irmãos. Então, isso hoje, por exemplo, não funciona com a minha filha. Minha filha tem, né, tudo mais do que ela precisa. Então, eu via que aquele cenário da mecânica não era algo bom, né? E era piadinha na escola, porque meu pai ia buscar com um carro velho, ou ele estava sujo. Exato. Então, acabava que eu negava muito tempo as minhas origens, as minhas raízes, porque aquilo era motivo de piada, porque onde eu morava era motivo de piada, né? Ou porque eu não tinha mãe por perto. Então, eram várias situações assim, né? E acontece que eu sempre neguei essa parte. Me formei em ciências contábeis, trabalhei na área aí durante praticamente 10 anos, né? Então trabalho desde cedo, trabalho desde os 14 anos e me dediquei muito a essa área. Cheguei a trabalhar numa multinacional. Essa multinacional, eu cheguei num nível que eu gostaria, um cargo que eu desejava, mas por eu estar grávida, então eu engravidei da Fê, e por eu estar grávida eles me demitiram, né?
E aqui... Aí tu teve que correr atrás de alternativas. Exato. Então, o que acontece? Quando a gente fala, às vezes, num âmbito profissional, onde a mulher ela quer ter o destaque, ela quer chegar num cargo de liderança, né? Muitas vezes ela encontra essa barreira, como a barreira da maternidade, que para a sociedade é uma barreira, mas que para a mulher muitas vezes é a realização de um sonho. Eu sonhava ser mãe desde os meus 18, né? E a Fê veio de surpresa, mas já era um sonho, né? Então, ali também muitas questões eu enfrentei dentro de mim por não ter tido a minha mãe. Então, eu como mãe muitas vezes não me via. Isso são coisas que passam, e eu falo aqui porque muitas mulheres devem assistir, né? Com certeza o teu programa. Então, com certeza vão se identificar com essa história, né? De muitas vezes querer negar a maternidade durante muito tempo, ou quando recebe essa notícia querer negar de alguma forma, né? Olha que interessante a nossa história parecida. Na verdade, hoje eu agradeço muito, né? Mas naquele momento, então, eu estava diante de um cargo chegando, né? Querendo uma posição de liderança, querendo crescer na empresa. E a multinacional olhou para mim, grávida, e mandou por e-mail dizendo que não, a gente não seguiria o nosso trabalho e que eu estaria demitida e que procuraria os meus direitos. Então, por e-mail, bem tranquilo, né? E quem é que dá emprego para uma grávida, né? Então, essa é uma barreira que eu digo assim, por quê? Porque eu queria subir, eu tinha condições, conhecimento, mas a maternidade acabou me, entre aspas, tirando desse cenário, né? E aí a gente tem uma pesquisa que fala que a maior parte das mulheres não evolui empresarialmente, profissionalmente, porque ela é a primeira a, quando engravidar, perder o seu emprego. Ela é a primeira a, quando algum familiar adoece, ela deixa o seu lado profissional de lado. Para cuidar. Então, pai, mãe. Então, essas questões aqui trazem uma reflexão sobre quem serão as líderes do futuro, né? As mulheres terão que enfrentar muitas barreiras para atingir a liderança, né? E por mais que a gente chegue lá, sempre tem as barreiras, né? Isso. E por mais que a gente chegue lá, sempre tem as barreiras. Mas eu não cheguei a ter o cargo de liderança, então, na multinacional, eu fui demitida antes. E aí, quem é que daria emprego para uma grávida? Ninguém, né? Tendo em vista depois o período ali. E aí eu acabei ficando em casa, entrei num período de depressão pós-parto por 2 anos, uma depressão bem profunda, né? Com um agravo de suicídio, né? Então, hoje eu consigo falar muito bem sobre isso, até porque eu acredito que pessoas se identifiquem e são assuntos poucos abordados. Porque a maternidade não é romantizada, né? Porque as pessoas romantizam a maternidade, mas não é. Exatamente. Então, eu não romantizo mais, né, a minha maternidade nem a minha história, porque ela foi doída de fato, né? Então, quando a gente olha para a nossa história, reconhece ela, a potência dela, a gente tem que também olhar para essa dor, muitas vezes, e reconhecer o quanto a nossa dor também nos fortaleceu. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Então, nessa transição, onde a Eva estava no momento de depressão, eu comecei a olhar quais os caminhos que eu poderia seguir, né? Eu lembro de uma frase do meu irmão mais velho que disse assim para mim, Eva, tu é muito mais do que isso, né? Tu consegue muito mais do que isso, então levanta, anda, vai que tu consegue. E aí eu voltei a estudar, na época então eu estava me formando, tranquei a faculdade, porque havia perdido o emprego, só eu que me mantinha, minha família não tinha condições, né? E acabei então parando tudo, e aí depois, 2 anos depois, eu volto para a faculdade, e aí quem é que abre as portas para mim? A oficina do meu pai. Então Olha ele só. volta e diz assim para mim, filha, eu preciso de uma ajuda aqui no período da tarde, e para conciliar com a maternidade, eu disse assim, não, ok, é melhor que eu faça meio período do que eu acabe ficando numa empresa um dia inteiro para só poder pagar a escola da minha filha, porque eu teria que voltar por baixo da cadeia no profissional, que também acontece isso com muitas mulheres, né? Então, como eu já estava 2 anos parada, setor de contabilidade, legislação, atualização o tempo todo, eu voltaria como uma auxiliar, né? E as escolinhas de hoje em dia, né, tem um custo-benefício um pouco mais alto, assim, né? Então, não compensaria. E aí eu acabei, então, trabalhando ali. Só que eu já tinha um conhecimento de mercado, já tinha um conhecimento de empresa, de negócios, de equipe.
E aí eu comecei a aplicar isso, então, dentro do negócio do meu pai. Só que o negócio do meu pai era na frente de casa. E aí pensa assim, mas vai aplicar o quê? Né? Aplicar muito para fazer crescer. Então, essa era a ideia. E ali dentro tu começou a ter várias ideias. Exatamente. Então, como eu vinha já com conhecimento, né, de negócios, de empreendedorismo, de gestão de pessoas, enfim, a partir daí eu comecei a pegar toda essa minha bagagem e aplicar, né? E aplicar dentro do negócio. Mas aí a gente se pergunta assim, né? Bom, mas que negócio é esse? Era uma empresa pequena na frente de casa, que era o que meu pai tinha. Uma oficina na frente de casa, né? Mas com essa bagagem eu conseguia alavancar muito a empresa. Mas quando a gente fala também em o que essa empresa representa, hoje, se eu pudesse fazer uma analogia, seria basicamente assim, uma oficina mecânica está dentro de uma indústria automotiva, assim como um restaurante está dentro de uma indústria alimentícia. Hoje a nossa indústria automotiva ela representa 18% do PIB nacional, ou seja, uma fatia muito grande, né, dentro do que a gente tem. E aí a gente acaba, então, entrando nesse viés na verdade, acabei entrando nesse viés de estudar a indústria automotiva. Né? Que é uma indústria que nunca vai acabar. Exato. Né? Porque teve muitas matérias sobre a inteligência artificial que um profissional diz. No ramo da mecânica automotiva, muitas coisas vão evoluir, mas o profissional sempre vai existir. O profissional sempre vai existir. E aquele profissional que estiver adequado, adaptado, né? Então, não somente o profissional, mas como a estrutura de uma empresa, como mulheres que lideram essas empresas. Então, eu não me via, por exemplo, como uma mulher que liderava uma empresa do segmento automotivo. E eu comecei a reconstruir toda essa imagem dentro da minha cabeça. Eu comecei a me posicionar, então, como uma mulher empreendedora dentro da indústria automotiva, proprietária de um setor, de um centro automotivo, e tudo isso construindo na minha cabeça. A empresa ainda era pequenininha. Mas, na verdade, primeiro a gente se posiciona, exato. Depois acontece. É uma questão de mentalidade, né? Então, assim, o empreendedor, ele tem que visualizar que ele é um empresário, que a empresa dele é uma história, e eu também comecei a olhar para isso. Então, eu não olhava só para os números, só para a indústria, só para aquilo que eu representava, né, como mulher dentro de um segmento que é predominante masculino. Mas eu olhava também para uma história de legado que vinha desde o meu avô, que era mecânico. Então, quando eu falei que o meu pai é mecânico por naturalidade, é porque ele herdou isso, né? Então, meu avô era mecânico, meu pai é mecânico, meus irmãos atuam também na área automotiva, e eu acabei, né, sendo incumbida aí dessa missão de cuidar da nossa oficina. E eu acabei analisando isso num formato de legado. Bom, como eu posso levar o nome Paiva, né? Que o nome da nossa mecânica é Mecânica Paiva. Olha só. E aí eu comecei, então, a aplicar todos esses conhecimentos, estudar a indústria, estudar a tecnologia, o avanço, a frota circulante, que, aliás, 70% da frota hoje no Brasil está no nome de mulheres, né? Então, elas não dirigem, né? E aí a gente fica essa reflexão também, por que as mulheres... O carro é delas, mas elas não dirigem. O carro está no nome, né? Ela que compra na maioria das vezes, mas não é ela quem dirige, né? Na grande maioria. Mas isso é só um adendo para a gente ver que a indústria ela não se faz só em fabricantes de veículo, né? Mas ela é do fabricante de veículo até o consumidor final, que é aquele que conduz o veículo, que leva até a oficina, a reparação, né? Então, pessoal, nesses últimos 6 meses foram muitas conversas, muitos debates que envolveram não só discussões em economia, mas também de política, empreendedorismo, inovação e, é claro, liderança, como não poderia ser diferente nos Líderes Futuristas. E o Líderes Futuristas de hoje mostrou essas grandes figuras aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, que já giram o Brasil também. E eu e Mário Lima estamos muito felizes de ter compartilhado essas histórias com vocês. E isso deixa claro o sucesso não só do nosso programa, mas também o sucesso da RS Play, 6 meses completando neste exato momento. E vocês aí de casa continuem nos assistindo, eu e Mário de Lima, com grandes novidades, trazendo lideranças e grandes histórias.
Esse foi mais um programa Líderes Futuristas e te encontramos no próximo sábado. Um grande beijo a todos vocês.